na igreja, em Pingo d'Água. Tu és fiel, Senhor. Foi quando no meio da canção eu caí morta em cima do altar da igreja. Eu estou aqui essa sexta-feira para te lembrar que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o mesmo. Porque o que era morte para mim, o que era cenário de morte para minha casa, Deus transformou em testemunho. Para pensar. Ele conta contigo, Ele conta com o teu posicionamento, Ele conta com a tua vida. Era tudo desfavorável. Cheguei no Rocha Faria morta, e eu tinha 16 anos de idade. Até que me deram tanto choque no peito, que não foi o choque no peito que me fez voltar. Foi porque Deus tinha uma promessa a ser cumprida na minha vida. Entenda uma coisa: se Deus te permite estar de pé ainda hoje, é porque tem propósito a ser concluído através de você. E Ele conta com você. Já parou para perceber que não se tratava de Joquebede, como a pastora Fabiola sempre prega? Não se tratava de Esther, se tratava do povo que precisava ser livrado através deles. Deus conta com você para alcançar quem está lá fora. Não é que Ele olhou para Raíla e falou: vou permitir esse vento, vou permitir essa luta, essa enfermidade, para ver até onde ela vai. Se fosse pelas minhas forças, eu estava 13 anos atrás parada ou morta. Mas quando Deus tem algo conosco, independente do que sobrevenha sobre a nossa vida, a promessa continua de pé. Ela está de pé, ela está valendo ainda, ela está valendo. Independente do que você está passando, a promessa está de pé. Mesmo que por algum momento Deus está dizendo: permanece porque a minha graça te basta, permanece porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está dizendo: eu vou fazer. Ele vai fazer. É porque a gente olha tanto para o cenário, olha tanto para a circunstância, que esquece que Deus é poderoso para fazer. Ah, mas será mesmo? Ah, mas o recurso é limitado. Ah, mas eu não tenho amizades ali. Ah, o meu network é limitado. Desde quando Deus precisa de network para fazer aquilo que Ele falou que ia fazer? Basta uma palavra liberada dos céus para o haja dele acontecer na tua vida. Raíla volta por causa da oração da igreja. E comecei, como eu bati a cabeça no bumbo da bateria, que era atrás. Vamos ver o que teve na cabeça da Raíla, porque bateu ali. Deve ter acontecido alguma coisa, dado um sangramento, e descobri uma trombose no meu cérebro, um angioma cavernoso. E eu comecei a ficar abobada. Não tenho vergonha de falar isso. Eu já não pensava mais como uma pessoa de 16 anos. Não falava mais como uma pessoa de 16 anos. Fui começando a falar como criança, bebê de novo. Minha mãe me perguntava qual era o seu nome, e eu não sabia nem dizer quem era eu. Comecei a dar 6 a 13 ataques epiléticos todos os dias. Foi queimando os meus neurônios. Eu tive que parar de estudar, parar de viver uma vida normal. Mas Deus em nenhum momento me permitiu fugir do altar. Mesmo que eu não conseguisse cantar uma canção inteira, eu estava no lugar que Ele me chamou para estar. Então eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Independente do que te suceda, independente do que sobrevenha sobre a tua vida, continua fazendo o que Ele te mandou fazer. Eu cantava Posso Clamar e não conseguia terminar, Nazi. Não conseguia porque a minha mente não lembrava. Eu voltei mesmo a falar como criança. Até que num dado momento eu falei assim para minha mãe: mãe, eu preciso saber quem eu sou. Eu voltei, eu estou ficando abobada. Mas será que Deus é poderoso? Será que Deus não olha para mim e vê? E Deus, num certo momento, usou a minha irmã Rayane, mais velha. E eu estava internada no Rocha Faria, esperando vaga. Até que no momento
de troca de plantão. Eu perguntando para Deus, por quê? Por que que o Senhor tinha me permitido passar por aquilo? Se eu estava no altar da igreja dizendo que Ele era fiel, por que que Ele não pegou alguém que estava lá fora para trazer para perto? O seu já era dele. Acontece que Deus nos permite as provações para conhecermos de fato quem Ele é. Como é que eu vou cantar que Ele é o Jeová Jireh se eu não tive ausência de nada? Como é que eu vou cantar que Ele é Jeová Rafá se em nenhum momento eu já provei que Ele pode curar? Uma coisa, meu pai é ex-jogador de futebol, morei a minha infância fora do país, mas no momento em que aconteceu a minha enfermidade, meu pai perdeu tudo. O meu remédio era R$500, um remédio que durava 15 dias. Eu fiquei sem os remédios? Negativo. Deus providenciou todas as vezes que eu precisei do remédio. Mesmo meu pai sem dinheiro, sem carro, sem nada. Ei, meu irmão, minha irmã, eu não sei, tá temendo por quê? Tá tendo medo de quê? O teu Deus é o Deus da provisão. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele dá livramento, dá escape, abre caminho. Tive que lidar com medo, porque eu achava, que ia morrer todo dia. Porque para quem não sabe, a crise convulsiva, ela é um apagar da sua mente, você não sabe se volta. E como a minha não era epilética de fato, ela era como uma convulsão epilética, mas ela vinha desse angioma cavernoso, essa trombose no meu cérebro. O que é essa trombose? Uma veia e uma artéria entupidas, que devia ser da finura de um fio de cabelo, estava da grossura de um dedão do pé. Ou seja, se eu ficasse feliz demais, aquilo disparava e eu tinha crise convulsiva. Se eu ficasse triste demais, aquilo disparava e eu tinha crise convulsiva. Se eu chegasse aqui, desse uma nota aguda, aquilo disparava e me dava crises convulsivas. Mas eu falei para Deus que tinha entregado a minha vida para Ele, e a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele, o direcionamento é dele, a vontade é dele, é tudo dele. E numa troca de plantão da minha irmã com a minha mãe, minha irmã falou assim: Raíla, para de questionar. Deus achou em você a capacidade de exercer o milagre que Ele quer que as pessoas vejam. Vai ser a tua vida que Ele vai usar. Wallace, é a tua vida que Ele usa até hoje, que venceu o câncer, está aí de pé, glorificando o nome santo do Senhor. Você está pregando até calado, porque você está de pé e permaneceu naquilo que Ele te mandou fazer. É assim contigo. Tomei posse daquilo e parei de questionar a Deus. Meu corpo engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. Comecei a perder cabelo só aqui atrás. Tomei um remédio chamado Depaquene, Depacote, que secou o meu útero e deixou o meu fígado ruim. Pelos médicos, se um dia eu quiser ser mãe, jamais, porque o meu útero é seco por conta desse medicamento. Era um medicamento que parava as crises convulsivas. Mas quem disse que eu me baseio por aquilo que o homem diz? Quem disse que... E eu não lembrava. Eu falei, voltei a estaca zero. Não lembrava de uma música. E internada no Pedro Ernesto, eu sentada na cadeira de rodas, e comecei a dizer, lembrando a canção, e cantei, e porém, quando eu comecei a entender, cada lugar que Deus me permite estar, é para o cumprimento de um propósito. Então que a minha boca seja para o louvor do nome dEle, mesmo que o meu corpo padeça, é para o nome dEle. A trombose foi crescendo, e algo na minha cabeça foi mudando, que eu fiquei cega. Comprimi o nervo óptico e eu parei de enxergar. Para alguém que enxergou a vida toda, parar de enxergar do nada
Eu acordei depois de uma crise convulsiva sem enxergar nada. Depois, logo em seguida, eu fiquei 3 meses cega. Eu enxergar vocês aqui. É te lembrar que o nosso Deus não muda. A gente crê que Ele pode curar uma dor de cabeça, mas levantar um morto, será mesmo? Curar uma cegueira, eu estou aqui para te dizer que Ele curou a minha, Ele cura a tua, Ele vê os teus planos, Ele conhece a tua trajetória. Logo em seguida, a minha cabeça parou de mandar informações para as pernas. Fiquei sem andar durante 6 meses. Sabe por que sou tão expressiva no altar? Sabe por que você vai sempre me ver pulando aqui em cima? Porque eu sei o que é querer andar e não poder. Então eu entendo o favor da graça que me alcançou. Então se Ele me deu vida, restaurou as minhas pernas e a minha condição de volta. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Ele é baramente como esse, não podia. Estava internada. Até que num dado momento, depois que restaurou a minha visão, eu sofri um AVC hemorrágico dentro da minha casa. Como é que socorre alguém sem carro, sem plano de saúde? Eu não tinha nenhum. Mas sabe aonde eu fiquei internada? No Pasteur. Meu pai não tinha pago uma parcela. Meu pai só deu entrada no plano pela fé. Mas a gente foi debaixo de uma palavra. Não tem recurso, não tem nada. Mas a minha filha está enferma. Eu preciso de um socorro. Fomos pela fé dentro do Pasteur. O plano foi aprovado sem nenhuma parcela paga. É Deus. Deus que está aqui hoje é Deus. É Deus. Eu preciso te lembrar que Ele é Deus. Saia desse teu mundo de achar que Deus vai fazer dessa forma, desse jeito, através disso aqui, através daquilo ali. Vai ser desse. Ei, vai fazer do jeito dele. Que aquilo poderia ter gerado uma morte cerebral. Mas sabe o que aconteceu imediatamente que vazou aquilo? Coagulou. Porque a mão de Deus estava lá. E sabe o que o médico falou para mim? Raíla, todas as vezes que você convulsionou, vazou sangue no seu cérebro. E ele passava no computador aqui, assim ó, meus exames. Olha aqui, vazou aqui, vazou aqui, vazou aqui, vazou aqui. Só que estranho, vazava e você não morria, vazava e você não parava, vazava e você continuava. Ei! Deus quer que você prove nos mínimos detalhes até de quem Ele é. Ele faz. Eu repito muito o que Ele faz porque Ele faz. Para tu se lembrar de que nunca é o teu recurso. Já parou para perceber que Deus tira amigos, tira recursos, tira pessoas de network de perto, pessoas que poderiam ajudar para quê? Para você se lembrar de olhar para Ele, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É Ele, olha para o alto, lembra de elevar a tua voz para Deus, porque é Ele que supre, é Ele quem faz, é Ele que responde, é Ele quem dá combustível. Só não para. Vou correr, que a hora 9h55, eu vou correr. Escuta. Eu nervoso para acabar. Tive isso. Depois, em 2018, antes da pandemia, descobri que em cima da trombose tinha nascido um tumor. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu achei que o Senhor estava me curando, porque eu comecei a tentar viver uma vida normal. E eu já pregava e falava, Deus cura.
mesmo não estando curada, porque eu era para eu estar morrendo aqui quando eu dou uma nota aguda e não morro. Então cada vez que eu subo e desço do altar, a Ele honra, a Ele glória, porque eu ainda estou de pé. Ou seja, para de esperar, não espera não, não espera não. Comece a dizer que Ele pode, mesmo que ainda nada tenha acontecido. Caminha pela fé. Aí descobri o tumor, passei a pandemia, não peguei um Covid. E eu tenho imunodeficiência, minha imunidade é extremamente baixa. E eu sonhava que Deus me curasse em cima do altar. Eu queria que a minha cura viesse aqui em cima. Que enquanto eu cantasse, o Senhor removesse o tumor e a trombose. Só que em 2021 Deus falou para mim assim: você vai carregar uma marca. E essa marca vai glorificar o meu nome. Só que eu não sabia que marca era essa. Até que em 2021 eu entrei para operar. E não podia ver meus pais, porque a gente estava saindo da pandemia. Então eu não podia ter contato com ninguém para mudar os meus sinais vitais. Então está tudo perfeito para eu entrar para operar. Só que o médico falou assim para mim, e é a parte mais forte para mim do meu testemunho. O médico falou assim para mim: Raíla, nós vamos precisar que você assine um termo de responsabilidade. Porque a área do cérebro que está comprometida é a área de discernimento. Ou seja, você já foi abobada, já ficou um tempo, vai voltar a ficar, e definitivamente dessa cirurgia você pode voltar sem andar, você pode voltar de fato cega novamente, porque o teu cérebro carrega memórias do que você já passou. Então, mexendo na área de discernimento, vai mexer nessas áreas de novo. E outra, você vai voltar sem memória de longo e curto prazo. Não vai se lembrar quem são seus pais, seus parentes, vai ter que reconhecer todo mundo de novo. Eu falei, eu passei 10, 11, 12 anos passando por isso, e a mão de Deus continuou a me sustentar. Se for preciso eu passar por essa cirurgia, vai ser por causa dele, e o nome dele vai ser glorificado na minha vida. Foi quando eu assinei o termo de responsabilidade, escrevi uma carta para cada um da minha família e fui para operar. Depois de um tempo eu falei assim: eu queria ver minha mãe antes de operar, porque eu tô com medo, não sei se vou voltar. Rasparam toda a minha cabeça com bisturi. Tiraram todo o meu cabelo. Aquilo doeu, porque eu não me reconheci mais. A minha identidade foi de ralo, e eu não estava entendendo. E Deus estava falando assim: só permanece. Eu falei: Deus, eu estou apavorada, eu sinto medo. E sabe o que Deus falou para mim? Ora e pede a paz. Eu falei: Deus, a tua palavra diz de uma paz, essa paz que excede a todo entendimento, que sobrevenha sobre o meu corpo, sobre a minha mente. Eu quero ter paz. Foi quando, saindo, tomei banho para fazer a cirurgia. Comecei minha cirurgia 4 horas da manhã, e eu falei: Deus, mostra para mim que o Senhor está entrando dentro dessa cirurgia comigo. Foi quando uma mão quente, grande, tocou o meu ombro, e quando eu olho para cima, eu enxerguei o olhar mais bonito que eu poderia enxergar, e não sei descrever. Ele mostrou para mim: eu estou entrando contigo, estou entrando contigo. O médico tinha falado assim: se voltar a falar, só com fonoterapia. Voltar a andar, somente com fisioterapia. E se voltar a lembrar dos dela. Foi quando a minha cirurgia começou 4 horas da manhã. 5 horas da tarde acabou a minha cirurgia. Às 8 horas da noite o médico: Raíla, acorda, você já foi estubada, acorda, Raíla. Ele estava em chamada de vídeo com o meu pai, e eu olhei assim para a tela do telefone e falei: pai, eu voltei. Ei! Reconheci minha mãe, reconheci meu pai, chamei a família inteira em chamada de vídeo. Eu voltei, reconhecendo todo mundo. Tava sem andar ainda, né?
No dia seguinte já tinha sido estubada antes. No dia seguinte falou, já quero ir embora. Já quero ir embora para casa. Botava umas imagens assim infantis para eu reconhecer. Eu falei, é um barco, é uma bailarina, é um óculos. Tô reconhecendo tudo, já quero ir embora. No segundo dia eu já estava andando dentro do hospital. Andando, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. 18 dias depois, já estava no altar da DVEC Campo Grande, pregando. Ele faz, ele pode. 45 dias depois, já estava fazendo agenda, cantando. Ele pode, ele faz. Ele não mudou. Só que, pode ficar de pé, pra gente terminar. Só que internada, Deus usou uma enfermeira para falar assim: te vejo num altar de carpete cinza, retangular. E você vai se lembrar dessa palavra. Eu estou nesse altar aqui. E você vai se lembrar dessa palavra que eu estou dizendo para você. Não vai parar por aí. Deus vai aperfeiçoar o milagre que Ele vai fazer na tua vida. Estava no altar dessa igreja. Quando eu recebi, já estava fazendo parte do louvor dessa igreja. Recebi um laudo de que os tumores que saíram da minha cabeça eram todos malignos. E que eu estava entrando em metástase. Porque de outubro de 2021 a outubro de 2022, passou-se um ano. E devido à demora do SUS, o câncer tomou conta do meu pulmão, do canal do reto e do canal do endométrio. Ninguém sabia aqui nessa igreja. Flávia sabia, a Rô sabia. Eu subi ao altar e eu tinha que vir de fralda. Não tenho vergonha de dizer, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, mas eu não me controlava mais. Eu tinha que correr depois do louvor para o banheiro para me limpar, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu falei assim: Flávia, eu vou ter que parar, porque o médico falou que eu estou entrando em metástase, eu vou morrer. Não tem cura para quem entra em metástase, é paliativo para sempre. Só que Deus falou assim para mim: o teu tratamento está na minha mão. Você só não vai recuar daquilo que eu te chamei para fazer. Todos os dias de radioterapia e quimioterapia, eu vinha para a Barra no COI MDX. Por quê? Vou explicar. Deus é perfeito. Meu pai não tinha gasolina para me levar para o INCA todo dia. Então Deus botou mais perto, porque de Campo Grande para Barra ainda é mais perto. Me botou no COI MDX da Barra para fazer o meu tratamento de quimioterapia e radioterapia. Vinha de manhã, saía de tarde, voltava para casa. Chegava aqui 5 horas da tarde para cantar. Mas eu não larguei o que Ele me mandou fazer. Há uma graça sendo liberada aqui. Continua fazendo o que Ele te mandou fazer, porque Ele garante, Ele aperfeiçoa o poder dEle na tua fraqueza. E sabe mais um milagre? A metástase na minha vida houve cura completa. Eu recebi o meu laudo de cura definitiva ali em fevereiro desse ano. E outra, tem que fazer acompanhamento, é lógico, mas o médico falou assim para mim: tá liberada, larga os remédios, larga os remédios, tá liberada para viver o sobrenatural, tá adaptada para viver, habilitada para pregar que eu posso fazer. E tem mais, não parou para aí. Ele é completo e faz tudo completo. A radioterapia foi tão agressiva que queimou as minhas cordas vocais. Eu estou com uma inflamação nas cordas vocais que nenhum antibiótico cura, porque foi a radioterapia que queimou as cordas vocais.
E a minha fono falou: como é que tu canta? Mas eu sempre, Deus, minha voz está indo embora. O Senhor me curou de 3: câncer na cabeça e uma trombose. Como é que eu vou pregar e cantar com o que tu fez? Fala pra mim. Deus falou assim pra mim: Raíla, nunca se tratou da tua voz, se tratar daquilo que eu depositei em você. Continua que eu garanto, continua que eu dou voz. Tem dia que eu venho para a igreja sem conseguir falar, mas chega no altar, a minha voz volta. Ou seja, é para a glorificação do nome dele.